E claro, né? Quando a gente fala para vocês a respeito de aquecimento global, os perigos relacionados ao aquecimento global, né? Quando você fala lá em termos de aquecimento global, o aumento da temperatura média do planeta vai ter lá uma série de efeitos negativos. Quando a gente fala em termos de aquecimento global, estamos preocupados, por exemplo, lá com o aumento da temperatura da Terra. É assim, né? A gente tem que entre 1900 e 2000, a temperatura do planeta aumentou na casa de 1 grau, né? De 15,5 para 16,5 graus Celsius em média. A expectativa é que entre 2000 e 2100, a temperatura média do planeta aumente entre 1 e, segundo alguns caras mais pessimistas, 6 graus Celsius. E aí, problemas, né? O derretimento das calotas polares e, com isso, a elevação do nível dos oceanos. E aí aquela história, né? Quem não sabe nadar vai ter que aprender a nadar. A gente aqui em Fortaleza vai todo mundo morrer afogado. Por outro lado, o pessoal lá de Minas Gerais, lá de Goiás, vai ganhar praia, talvez em casa, olha só que legal. Então você vai ter que vai elevar o nível dos oceanos. Cara, isso aqui é um problema em vários aspectos, né? Além, claro, de desalojar populações humanas, a maior parte da população brasileira, 50% da população brasileira, o cara vive no litoral. Desalojar essa galera toda, realocar essa galera toda, claro, que é uma coisa complicadíssima, tem um problema da produção de alimento, né? Porque uma vez que o nível do mar suba e o mar invada plantações, cara, a plantação não vai conseguir sobreviver com água salgada. No que a água do mar invadir uma plantação, vai salinizar o solo, as plantas desidratam por osmose e morrem, né? Aquele fenômeno de seca fisiológica. Então vai acabar prejudicando a produção de alimentos no mundo inteiro. Inclusive, esse negócio de derreter as calotas polares acaba tendo um efeito multiplicador do aquecimento global. Porque, nesse caso, sem gelo, gente, gelo é branco. Porque uma vez que o gelo é branco, ele reflete a luz. Ele evita que você absorva. Sem gelo branco, automaticamente diminui um efeito que a gente chama de albedo. Albedo é exatamente a reflexão da luz do Sol nas superfícies brancas do planeta. Como o gelo, já que diminui o gelo, tudo bem, ao invés de colocar sem gelo, já que diminui o gelo, diminui o albedo, diminui a reflexão da luz nas superfícies brancas da Terra e diminui a reflexão da luz, quer dizer que aumenta a absorção de luz pelo solo. Aumenta a absorção de luz pela água. E no que aumenta a absorção de luz por solo e por água, acaba, moçada, automaticamente aumentando a geração de calor. Ou seja, é um efeito multiplicador. Quanto mais quente, mais quente. Quanto mais quente, mais quente. Quanto mais quente, menos gelo, menor o albedo, menor a reflexão da luz na Terra, absorve a luz, porque o solo é escuro, porque a água é escura, e com isso, moçada, aumenta a produção de calor, contribui para o aquecimento global. O perigo de, por exemplo, derreter o permafrost. Permafrost, moçada, é uma parte do solo de uma vegetação chamada de tundra. Tundra é a vegetação de regiões polares, lá no norte da Rússia, lá no norte do Canadá. Essa parte do solo da tundra, ela vai ficar permanentemente congelado. Pelo menos em condições normais. A propósito, o nome permafrost, que é mais desenrolado em inglês, é a junção dos nomes perma de permanente, frost de congelado. Então, a parte do solo da tundra que fica permanentemente congelado, e ele retém
metano de eras passadas, guardado na tundra, que está congelada há centenas de milhares de anos, uma vez que derrete o permafrost, automaticamente você vai ter a liberação desse metano que estava retido. Ora, no que você tem a liberação do metano que estava preso, que estava retido no gelo, automaticamente contribui para aumentar o efeito estufa. Por isso que esse lance de derreter gelo tem um efeito multiplicador, né? Diminui o albedo, diminui a reflexão. Você então vai acabar aumentando a absorção, né, de calor por parte da Terra. Você tem gente que vai acabar aumentando o efeito estufa, porque vai derreter o permafrost, liberar metano, e aí vai. Fora problemas de natureza biológica, né? Quando você fala lá em aquecimento global, o problema lá que a gente descreveu em aulas passadas sobre o branqueamento dos corais, aquela história, né, que os corais estão associados a algas chamadas de zooxantelas ou zooxantelas. Uma vez que você tem um aumento na temperatura da água, aumenta o metabolismo das algas zooxantelas associadas aos corais, sendo, gente, que essas algas passam a ficar tóxicas. No que elas passam a ficar tóxicas ao coral, o coral não tem saída, né? Os corais, então, expulsam as algas. No que os corais expulsam as algas, a alga, gente, é quem dá a cor do coral, você acaba tendo que eles ficam brancos. Daí o fenômeno de embranquecimento, branqueamento lá dos corais. Mas o problema não é estético, né? Não é que o coral ficou branco e feio. É que nessa brincadeira, no que eles vão perder as algas, eles expulsam as algas. O resultado é que eles perdem a principal fonte de nutrientes. Aquela associação entre o coral e a alga é aquela associação do tipo mutualismo, é aquela associação do tipo toma lá da cá, né? O coral, ele vai da casa, comida e roupa lavada à alga. Tudo bem, o coral, ele abriga a alga e fornece para a alga algumas substâncias necessárias para o desenvolvimento dela. E quando aumenta a temperatura da água, acelera o metabolismo das algas, algumas substâncias que elas produzem, tóxicas, que normalmente o coral ignora, passam a ser produzidos em grandes quantidades. Então a alga fica tóxica, o coral expulsa a alga, perde a cor, perde a principal fonte de alimento e com isso, moçada, os corais acabam morrendo. Uma vez que os corais, eles acabam morrendo, a gente lembra que um recife de coral é feito pelo esqueleto de corais mortos de gerações passadas. Em cima da rocha coralínea, em cima do recife de coral, tem uma camada de corais vivos fundamentais para manter a integridade da rocha coralínea. Uma vez que você tem que os corais morrem, a rocha coralínea, o recife de coral, os esqueletos de corais mortos das gerações passadas acaba desagregando. E com isso, todo o elenco de Procurando Nemo, né, do desenho animado lá da Disney, a moçada que vive lá no coral, não tem mais onde morar, como se esconder dos predadores, como manter as relações ecológicas normais, o que leva a uma perda de biodiversidade gigantesca em relação lá ao ecossistema aquático, né? Então, tudo aqui a ver com branqueamento. Como eu falei, quando eu dei aula sobre isso, no papo sobre algas e no papo sobre corais, às vezes quando a galera vai falar do branqueamento dos corais, explica, é que o aquecimento global mata as algas. Beleza, mas é bem direto. Então, aquecimento global aumenta o metabolismo delas
Aí elas ficam tóxicas, são expulsas. Quando elas são expulsas, as algas morrem. E aí o coral perde a fonte de alimento, porque a alga autótrofa fotossintetizante dá alimento para o coral, mantém o coral. E aí o coral acaba morrendo e o problema que a gente está descrevendo. Lembrando que o lance lá do aquecimento global, ele entretanto tem um aspecto positivo. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade das reações químicas, aumenta a taxa fotossintética. Aumenta a taxa fotossintética duplamente, né? Porque aumenta a temperatura do planeta e porque o principal fator que aumenta o aquecimento global e efeito estufa é o CO2, né? E o CO2 é o substrato para a fotossíntese. Então a gente lembra que apesar dos aspectos negativos do aquecimento global, como o derretimento das calotas polares, como a elevação do nível dos oceanos, como o problema do branqueamento dos corais, tem um aspecto interessante no aquecimento global. A produtividade das plantas acaba sendo maior, né? Aumenta a fotossíntese com a temperatura maior e com mais CO2, aumenta a concentração de substrato para a fotossíntese, aumenta, né, a atividade das enzimas da fotossíntese, automaticamente aumenta a produtividade vegetal. Mas, que nem eu falei nas aulas de fotossíntese, prêmio de consolação, né? Não adianta porcaria nenhuma, né? É o 1 no 7-1 que a gente levou. Todo mundo morrendo afogado. Ah, mas a fotossíntese está melhor. Não compensa. Todo mundo está morrendo afogado. Não compensa a fotossíntese estar melhor. Ô Landim, o que você pode dizer sobre os negacionistas do aquecimento global? Na verdade, moçada, até onde eu sei, ninguém nega o aquecimento global em si. Às vezes a galera vai negar se o aquecimento global é culpa do homem. Porque, na verdade, existem vários fatores envolvidos na temperatura do planeta. Não é só efeito estufa. Não é só CO2. Você tem, moçada, lá, né, o problema da atividade solar. Então, nos últimos anos, a temperatura do planeta está aumentando? Tá. Não temos dúvida disso. A temperatura do planeta está aumentando. Ah, Landim, mas tem regiões que estão ficando mais frias. Gente, é uma média, é o planeta inteiro. Então, com o aquecimento global, vai ter região mais fria, vai ter região mais quente, porque você vai alterar, por exemplo, lá, o vento no planeta. Você vai alterar o regime de chuvas. Você vai alterar o regime lá de correntes marítimas. De maneira que determinadas correntes marítimas que levam calor para uma determinada área vão deixar de levar. Então, aquela área, não mais recebendo o calor da corrente marítima, pode ficar mais fria. Então, por isso que às vezes a galera diz assim, inverno fudido em determinada região. Estão falando em aquecimento global. Sendo que naquela região o inverno está ficando mais bravo? Ok, cara, tem que pensar na Terra como um todo. Estou pensando na temperatura média da Terra. Na média, está aumentando. Pode ser até que em alguma região, pode até ser que em alguma região a temperatura esteja diminuindo. Sim, algumas regiões vão ficar mais frias, outras regiões vão ficar mais quentes. Na média, a temperatura do planeta está subindo. Agora, o que às vezes se questiona é, será que a culpa realmente é do homem? Será que a culpa não é da atividade solar? E o homem não tem nada a ver com isso? E o homem não teria como interferir nessa situação? Daí os negacionistas, né, do aquecimento global normalmente não negam o aquecimento global. Que a Terra como um todo está aumentando de temperatura, tá. A dúvida é, realmente a culpa é do homem? Ou se a influência do Sol, da atividade solar, ela não é mais forte? Independentemente do que o homem faça ou não, vai continuar aumentando a temperatura do mesmo jeito? Se bem que tem alguns caras que acreditam que a Terra está esfriando, né? Você tem lá que a gente estaria entrando, depois de vários anos, com a atividade solar aumentando e a Terra aquecendo, talvez você entrando lá num período em que a atividade solar vai diminuir e a temperatura do planeta vai acabar diminuindo. Então, realmente, tem muita coisa para se discutir, são muitas hipóteses em cima. Está esquentando, não está esquentando? A culpa é do homem? A culpa não é do homem? Complicado de você analisar, né? Tem vários fatores na equação. Agora, vamos fazer o seguinte. Alan, eu não acredito no aquecimento global, né? Eu não acredito que a culpa é do homem, porque eu li a matéria do cientista tal, eu li a discussão do cientista fulano, dizendo que não, a culpa não é do homem, a Terra está esquentando por causa do Sol. Aliás, tem um cara que está dizendo que a Terra não está nem esquentando, que ela está esfriando. Beleza. Ok. Entretanto,
Na hora da prova, tu não pode colocar desse jeito, cara. Na hora da prova, quem vai fazer a prova, vestibular, Enem, seja lá qual for, é a galera moçada que vai pegar a corrente principal. E a maior parte dos pensadores sobre esse assunto defendem que a Terra está esquentando, que a Terra está aumentando de temperatura e que a culpa é do homem. Isso quer dizer que, para o vestibular, o aquecimento global, sim, ele é antropogênico. Sim, a culpa é do homem e diminuir os gases de efeito estufa seria uma maneira de ajudar a controlar o aquecimento global. Diminuir, né, a queima de combustíveis fósseis, utilizar energias alternativas e coisas do gênero. Então, para as provas de vestibular, para o Enem, etc., temos que pensar, sim, que a culpa é do homem.